Nós estamos de parabéns, porque os grandes homens de projeção mundial estão indo na mesma direção em que nós vamos, a mesmíssima direção. Se vocês pegarem bem o espírito de Albert Einstein, de Mahatma Gandhi, de Albert Schweitzer e ultimamente de Viktor Frankl, é a mesma direção. Todos eles afirmam que nós devemos ir além dos nossos invólucros externos e descobrir o nosso conteúdo interno. Todos dizem isso. Eles não dizem essas palavras, mas dizem a mesmíssima coisa. Ninguém se contenta com as periferias do ego. Isto cria neuroses, como diz o Viktor Frankl, nos enche de frustração existencial e tudo isso. É do Viktor Frankl essas palavras. Mas se nós chegarmos ao nosso centro, ao nosso logos, ele chama isto logos, que é uma palavra grega, o logos é o nosso eu para ele. Tudo que está no livro dele identifica o logos com eu. O logos não é nenhuma coisa fora de nós. Nós, no mundo cristão, estamos habituados a identificar o logos com o Cristo, porque o quarto evangelho começa assim: no princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e Deus era o logos. Bem, mas os outros não falam do Cristo externo, do Cristo histórico, falam só do nosso eu interno, que eles chamam logos. Nós também dizemos o nosso Cristo interno, mas nós no cristianismo sempre entendemos que o Cristo é qualquer coisa fora de nós. É claro, historicamente ele existiu perfeitamente na pessoa humana de Jesus, se manifestou tão brilhantemente através da pessoa humana de Jesus, e por isso nós temos a impressão de que ele só existia naquela pessoa. Mas não é verdade. Ele existe em cada um de nós. O Logos, que os gregos chamavam Logos, é o Deus interno. Mas nós não temos consciência dele. Por fim, é isso. Toda a nossa tarefa é ter plena consciência do nosso centro eu, que é o nosso Logos. E esses grandes pensadores, Einstein, Mahatma Gandhi, Schweitzer, todos concordam conosco. Devemos encontrar o nosso centro, que nós chamamos o eu, ou que eles chamam o Logos, e não devemos contentar-nos com as superfícies do nosso ego, porque as superfícies nos causam problemas e neuroses e todas as coisas difíceis. As superfícies causam isto, mas não resolvem. Bem, eu sei que a psicoterapia afirma que nós podemos resolver pelo ego os problemas do ego. Viktor Frankl aceita isso em casos comuns, onde a frustração existencial não é muito profunda. Ele aceita que psicoterapia resolve os problemas do ego. Mas ele diz claramente no seu livro: se as coisas são graves e a nossa frustração existencial é profunda, não há solução na superfície do ego. Então ele apela para a logoterapia. A logoterapia não é para todos. Ele insiste que ele não faz logoterapia com os seus clientes, lá da Policlínica de Viena. Ele só faz logoterapia com pessoas excepcionais, como aquele caso da Dona Marion, que eu li naquele livro dele. Este era um caso excepcional, quando ele encontra uma abertura sem numa pessoa, uma tremenda receptividade para o seu logos interno. Aí ele procede à logoterapia. Mas é uma pequena porcentagem. O grosso é mesmo psicoterapia. O grosso da humanidade não está em condições de receptividade para uma logoterapia. Por isso ele sempre faz a divisão
da psicoterapia que pode culminar em logoterapia em alguns casos. Isso, ele faz a nítida distinção. Ele não substitui a psicoterapia pela logoterapia. Isso é impossível na humanidade de hoje. Talvez numa futura humanidade, mas por enquanto não é possível. É bom. Bem, ele vai explicar isto e vai haver muitas perguntas desencontradas, talvez estranhas, porque muitos não vão entender que ele não está substituindo a psicoterapia pela logoterapia, mas ele está fazendo culminar a psicoterapia em casos excepcionais, em logoterapia. Isso seria uma cura perfeita. Terapia é cura. Cura pelo logo seria definitiva, sempre. Mas as outras curas não são definitivas, são temporárias. Pela psicoterapia nós não podemos fazer uma cura do ego pelo ego, mas podíamos fazer uma cura perfeita do ego pelo eu. Isto então seria logoterapia. Bem, mas não vamos falar disso outra vez, já falei. Vamos focalizar duas palavras da filosofia oriental: Samsara e Nirvana, que são palavras centrais em toda a filosofia oriental. Estas duas palavras se referem ao nosso estado de evolução humana. Não são coisas fora de nós. Nós hoje ou estamos no Samsara ou estamos no Nirvana. São estados de consciência evolutiva. O que é que os orientais entendem por Samsara e o que é que eles entendem por Nirvana? A palavra é tomada da natureza, é um símbolo. Eles imaginam um lago no meio das montanhas lá do Himalaia, um lago cercado de montanhas. Se há muito vento, as ondas, as águas do lago estão encrespadas e não se vê nada no fundo. Não se vê nada no fundo quando as águas estão agitadas pelo vento. Também não se espelha nada no lago. Não se espelha as árvores da beira do lago, não se espelha as nuvens do céu, não se espelham as estrelas da noite no lago. Nada se espelha no lago enquanto ele está agitado. Isto é estado de samsara, aplicada à natureza humana. Quando o nosso interior está agitado, revoltado, sem sossego, então nós estamos em estado de samsara. Samsara, samsara. Até a palavra já parece dizer que samsara é qualquer coisa de bagunça. Todo agitado, samsara, samsara, samsara. Isto é o estado do homem muito primitivo e muito profano. E o grosso da humanidade, infelizmente, vive no eterno samsara. 24 horas de samsara. Não tem sossego, não tem tranquilidade nem por um momento na sua vida. Um samsara permanente. É horrível. Uma vida inteira de samsara, sobretudo aqui no Ocidente, nas grandes cidades. É samsara e mais samsara. Agora, o outro estado é do mesmo lago em estado de absoluto repouso, sem nenhum vento, sem nenhuma agitação. Se o lago está plácido, completamente imóvel, então ele é nirvana. Nir quer dizer não, vana é sopro. Quando não há sopro, nirvana, sem sopro, sem vento, isso é nirvana. Então nós estaríamos num estado de perfeita tranquilidade. E quem é que causa esta tranquilidade? Somente o nosso eu profundo, o nosso eu central. Quando não temos consciência do nosso eu, falamos em eu, mas não sabemos nada, não temos experiência do nosso centro, da nossa profundeza. Então nós estamos em samsara e nós não sabemos nada de nirvana.
Então, esses são estados de consciência. Quando alguém está consciente da sua existência, mas não está consciente da sua essência, isso é estado de samsara. E quem é que está consciente da sua essência? O grosso da humanidade não sabe nada da sua essência, do seu eu, do seu centro. Só sabem das suas superfícies, das suas existencialidades. E não sabem nada do que eles são. Sabem o que eles fazem, sabem o que eles dizem e sabem o que eles têm. Tudo isso eles sabem, isso é tudo existencial. Mas não sabem nada daquilo que eles são. E acham até supérfluo, perder tempo investigar que sou eu. Eles pensam que nós sabemos perfeitamente o que nós somos. Eles se identificam com o corpo que eles têm, mas que eles não são. Eles se identificam com a mente que nós temos, mas que nós não somos. Se identificam com os seus desejos emocionais, que cada um tem, mas que ninguém é. Quer dizer, faz uma confusão entre ser e ter. Ultimamente, o grande escritor Erich Fromm escreveu um livro com este título, Ser e Ter. Eu esperava uma solução melhor de Erich Fromm do que encontrei. Ele não vai ao fundo das coisas, nesse livrinho Ser ou Ter, de Erich Fromm. Mas é bom. É um princípio, mas não vai até o fim. Nós devíamos dar uma profunda investigação no nosso ter, e isto nós não podemos fazer em hora de samsara. Só podemos fazer uma hora de quietação muito profunda. Primeiro, uma quietação temporária, em forma de ato transitório, que nós chamamos de meditação. Na verdadeira meditação, nós entramos no nirvana temporário. Mas fora da meditação, geralmente estamos outra vez no samsara permanente. A gente podia, pouco a pouco, permear o samsara do ego pelo nirvana do eu. Mas isto leva muito tempo. A maior parte se contenta com uma hora ou meia hora de nirvana de manhã cedo e durante o resto, 23 ou 20 horas por dia ou mais, perde o seu estado de nirvana e vai outra vez entrar em pleno samsara. Porque é difícil manter os dois estados, nirvana e samsara. Fazer uma síntese entre esses dois é um grande problema. E muitos dizem que é absolutamente impossível. Porque dizem que durante os meus trabalhos diários e profissionais, eu não posso estar em nirvana, eu não posso estar recolhido dentro do meu centro. Eu tenho que atender todas as periferias lá fora. Como é que vou me ensimesmar e isolar no meu centro? Isto é dos principiantes, mas no fim é possível. Quando alguém se habituou a um profundo nirvana, mas um profundo, verdadeiro nirvana, que quando está completamente alheio aos sentidos, à mente e aos desejos, durante uma hora completa, não sabe nada do seu corpo, não sabe nada dos seus pensamentos, não sabe nada dos seus desejos, que são os 3 elementos de samsara. Então, se ele está completamente centralizado no seu eu, no seu nirvana, e tem a experiência deste nirvana, a profunda experiência. Experiência é uma coisa muito difícil, ter experiência de alguma coisa. Não é pensar em alguma coisa, isso não é experiência. É identificar-se com aquilo, é ser aquilo. Isso é a experiência. Então, pouco a pouco, ele descobre que é possível estar
em perfeito nirvana interior, apesar de todos os seus samsaras externos. Porque o seu eu permeia, pouco a pouco, as periferias do seu ego. E quando o ego é permeado e penetrado pelo eu, o ego muda completamente. Ele muda completamente. Ele não pode sair do samsara dos seus deveres, que tem que cumprir tais e tais deveres na sua posição. Nem deve. Não é preciso jogar fora o samsara. Ele deve transformar. Deve transformar o seu ego pela força do seu eu. Mas se seu eu não tem muita força, se ele nunca entrou profundamente no nirvana da meditação, da concentração, ele não tem força para permear o seu ego pela luz do seu eu, porque a luz é fraca. Agora, se ele intensificasse a luz do seu nirvana, do seu eu, ele não precisaria dispensar o seu ego. Ele não pode dispensar o seu ego para os trabalhos externos. Não pode, porque quem age é o ego. O eu não age. O eu é. Mas o ego age. Toda a ação é feita pelo ego. Mas o eu é completamente imóvel em si. É a consciência pura do ser. Mas a consciência pura do ser não age. Fica completamente imóvel. Não tem extensidade, mas pode ter uma tremenda intensidade. Então, intensificar a consciência do ser, a consciência do eu nirvânico, resolve o problema. Porque no eu não há extensidade, extensão, amplitude. Mas há uma tremenda profundidade, uma intensidade. Extensão é horizontal. Isso nós sempre usamos para o nosso querido ego. Isto é extensão, ou extensidade. Isto para nós é intensidade. Bem, se ele permear as suas extensidades externas pela intensidade do seu ser interno, ele não vai abolir as atividades, nem deve, mas ele vai transformar completamente. Os seus trabalhos externos vão continuar como sempre andaram. Ele não vai desistir da sua profissão, mas ficam muito melhorados. Não ficam prejudicados pela meditação, ficam muito beneficiados pela meditação. Mas neste caso a meditação não é uma meditação de ato, é uma meditação de atitude. Os atos não podem permear as nossas atividades externas. Os atos de meditação não podem ser compatíveis com as nossas atividades externas. A atitude da meditação é perfeitamente compatível com as nossas atividades externas. Quer dizer, o samsara penetrado do nirvana, um samsara nirvanizado, isto é possível. Mas em forma de atitude, não em forma de ato. Eu não posso estar em ato de meditação enquanto estou trabalhando na vida exterior, não posso. Mas eu posso estar em atitude de meditação quando eu estou trabalhando por fora. Que é agora atitude. A atitude é sempre do ser. Os atos são do agir. Os atos são do ego. A atitude é do eu. E se alguém intensificou em si a atitude do seu ser, ele vai ver que é perfeitamente possível unir a meditação habitudinal, não
a meditação de ato, a meditação de atitude, com os seus trabalhos profissionais. Vamos fazer uma comparação. Aqui tem uma tábua opaca, completamente escura, porque uma tábua não tem luz própria. Depois eu acendo uma luz de um lado da tábua. Agora a tábua está iluminada, mas não está lucificada. Está iluminada parcialmente pela luz. Por um lado ela está iluminada, mas por detrás ela continua completamente escura, porque a luz não penetra uma tábua opaca. Bem, isto podemos comparar com a meditação. O ato de meditação ilumina a nossa vida por um lado, mas por outro lado não. O nosso ego continua a ser escuro. Agora, se nós transformássemos esta tábua opaca num prisma cristalino completamente diáfano e puséssemos a luz deste lado, do outro lado não haveria sombra. Não haveria nenhuma sombra do outro lado. Então, o prisma não estaria iluminado como a tábua, estaria lucificado. Quer dizer, penetrado, permeado de luz. E não tem nada, nenhuma sombra. Isto seria o estado de meditação habitudinal, quer dizer, atitude. De hábito, de atitude, mas não somente de ato. Se nós conseguíssemos lucificar o nosso ego, tão opaco, normalmente tão opaco, apenas iluminado, mas não lucificado. Se conseguíssemos lucificar, penetrar, permear de luz o nosso ego, então o nosso ego podia continuar exatamente nos seus trabalhos de cada dia e não precisava desistir nada, porque a luz não prejudica. A luz da sua experiência interior não prejudica. Mas para este caso, a luz devia ser muito intensa, para ele lucificar completamente um objeto que outrora era somente iluminado e não lucificado. Se a luz for bastante intensa, ele pode transformar a opacidade, vamos dizer, do nosso ego numa diafania, numa transparência, que é diáfano, sem destruir o nosso ego. Quer dizer que poderia melhorar. O nosso ego seria grandemente melhorado pela lucificação do nosso eu. Essa comparação se pode fazer ou de uma tábua não iluminada, ou de uma tábua iluminada, ou de um objeto lucificado. Lucificar é permeado de luz. E iluminado é só atingido pela luz por um lado. Então, seria a união entre o nirvana da luz e o samsara da nossa natureza ego. Isto seria, então, uma autorrealização perfeita. Porque aqui não se trata de substituir uma coisa pela outra, como pensam os principiantes. Os principiantes pensam, eu devo ou fazer as coisas do meu ego, ou fazer as coisas do meu eu. Mas eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Dizem os principiantes. Os semi-experientes, mas não os pleni-experientes, dizem isso. Então eles querem umas horas por dia para tratar do seu eu espiritual. Sobretudo nos domingos, eles acham que os domingos são próprios para a gente tratar das coisas espirituais. Mas que os dias de semana não tem nada a ver com isto. A gente espera uma semana para começar de novo outro domingo. Isso é um dualismo desgraçado. Uma justaposição de duas coisas. Querem justapor
por uma coisa ao lado da outra. Nos domingos é isto, e na semana é isto. Isto não resolve nada. Isto não resolve a autorrealização. Eles deviam, em vez de justapor mecanicamente, eles deviam interpenetrar organicamente. Eu uso duas palavras. Justaposição mecânica é dos principiantes, de boa vontade. Os que não têm nem boa vontade nem tratam desta justaposição, só tratam das coisas materiais e acabou-se. Mas os que já têm um princípio de espiritualidade querem tratar das coisas espirituais num dia por semana. Bem, isto é justaposição, claro. Não é interpenetração orgânica, mas apenas uma justaposição mecânica. Pode ser dos principiantes a justaposição mecânica, mas não é dos finalizantes. Aí eles têm que entrar numa interpenetração orgânica. Tem que fazer do seu ego um cristal e não uma tábua opaca. E a tábua opaca pode ser transformada pouco a pouco num cristal diáfano. Isto depende da intensidade da sua consciência, da luz que é a consciência. E também depende se a consciência, que é luz, atua sobre esta tábua opaca do seu ego. Porque se eu faço meditação só de manhã das 6 até as 7 horas e durante o resto do dia vivo puramente na zona do meu ego opaco, meu ego profano, é claro, o ego não vai ser afetado pela luz, porque a luz só foi durante 1 hora, mas não foi durante o dia todo. Mas se eu conformar a minha vida de 24 horas, minha vida de 24 horas por dia, 365 dias por ano, durante a vida inteira, se eu conformar a minha ética externa com a minha mística interna, então esta ética externa, que é o nosso ego, pouco a pouco se transforma de opaco em diáfano, de tábua em cristal ou prisma. Isto é uma questão de persistência e de paciência e de muitas outras coisas. Aí é um treino contínuo harmonizar a sua vida externa com a sua experiência interna. Mas se alguém só faz experiência interna durante meia hora de dia e durante a vida ele age em sentido contrário, não se interessa mais pelos ideais da verdade, da justiça, da fraternidade, da honestidade, do amor, que são as coisas da luz, então o seu ego não vai ser lucificado. Talvez continue a ser iluminado. É pouca coisa, iluminado, mas lucificado seria autorrealização completa. Então essas duas palavras vão através de toda a filosofia oriental. Os mestres do Oriente atribuem sempre o samsara ao ego profano, que tem experiência só da sua periferia, da sua existência, mas não tem nenhuma experiência da sua essência. Alguns creem na sua essência, já é o primeiro passo bom. Se alguém crê que ele não é somente a sua existência periférica, mas que há alguma coisa nele além do corpo, além da mente e além dos desejos, que são o ego, então ele já
fez um ato de boa vontade. Crer não é ter fé. Todo mundo entende por crer ter fé. Não é verdade. Fé é outra coisa muito mais avançada. Crer é um ato de boa vontade, mas não é uma experiência. Crer é um ato de boa vontade. E todo mundo tem que começar com boa vontade. Quem não tem boa vontade não pode crer. Crer é aceitar a verdade, embora não tenha nenhuma experiência. Crer é ouvir de outros ou ler num livro que tal e tal coisa é verdadeira e é boa e deve ser aceita. Ele ouve isto ou lê isto num livro e aceita o testemunho do livro ou o testemunho do pregador. Isto é crer. Crer é necessário como primeiro passo, mas não é ter fé. Fé, em latim, fides. Fides, de que nós fizemos fé em português. Fides é o radical de fidelidade. É o radical de fidelidade. Alta fidelidade quer dizer harmonia, sintonia com o infinito. Isto é fé. Isto é uma coisa muito mais avançada do que crer. A crença é dos principiantes, mas a fé é dos avançados. Quando alguém tem fé, ele sabe que ele está em alta fidelidade, em sintonia, em harmonia, mesmo imperfeita, mas uma verdadeira harmonia, sempre progressiva, que nós nunca chegamos ao fim das harmonias, nós sempre somos sinfonias inacabadas em toda a nossa vida. Somos uma sinfonia, mas nunca estamos no fim. Nem pode chegar ao fim. A evolução não tem fim. A evolução é sempre uma sinfonia inacabada. Mas isso já é fé. Se ele já está em sinfonia, em sintonia, em harmonia com a realidade invisível, então ele já está na zona da fé. Ela pode aumentar cada vez mais, é claro. Ninguém pode chegar ao fim da sua fé, mas ele pode progredir sempre. Então, já estamos além da crença. Isto já é superar a escola primária da crença, porque a crença é uma escola primária para os principiantes, é claro, mas isso já é a universidade do Espírito. Fé já é a universidade do Espírito. Já entrou numa experiência espiritual. Por mais incompleta que seja, mas é uma experiência. Quer dizer, já se nirvanizou. Quem está apenas na crença, ainda está no samsara. Quem não tem experiência da realidade invisível, não está no nirvana. Não está na paz profunda e tranquila do seu centro, que eles chamam nirvana. O que nos põe no samsara são sempre os nossos sentidos, a nossa mente e as nossas emoções. Eles nos mantêm presos no samsara. Os sentidos percebem objetos externos, que não é nirvana. A mente analisa esses objetos externos. A mente, a inteligência. Isto ainda não é nirvana. As nossas emoções afetivas querem apoderar-se destas coisas também objetivas. Os três estão no samsara. Os sentidos, a mente e as emoções estão no mundo do samsara. Não entraram no nirvana. Nada disto nos pode nirvanizar. Nada disto nos pode pacificar definitivamente. Temos que ultrapassar estas três coisas do ego, sentidos, mente e emoções. Fazer o quê? Entrar no nirvana? Bem, esse é o modo de dizer, mas nós não podemos entrar no nirvana.
Já disse isso mais de uma vez e todos ficam desanimados. Nós não podemos entrar na realidade espiritual, que seria o Nirvana. Mas esta realidade pode entrar em nós. É a nossa única esperança. Nós temos a esperança de receber a visita, a invasão do Nirvana, a invasão da paz, a invasão do Espírito, a invasão de Deus, a invasão do Logos, se quiserem. Mas nós não podemos propriamente invadir. Então, pergunta-se se eu não posso invadir Deus. Então nunca posso chegar a ter experiência de Deus. Não é verdade. Eu não posso invadir o mundo espiritual. Mas o mundo espiritual me pode invadir. É a nossa única esperança. Deixar-se invadir pelas coisas espirituais, pelo Nirvana espiritual. E nós podemos. A única coisa que nós podemos fazer, nós que somos menos no nosso ego e mais no nosso eu, o menos nunca vai subir para o mais. Mas o mais pode descer para o menos. Isto é logicamente possível, matematicamente certo. O menos do nosso ego nunca vai conquistar o mais do nosso eu. Mas o mais do nosso eu pode invadir o menos do nosso ego. É a única esperança. Isto então nas grandes religiões se chama a graça de Deus. Na teologia não se dá uma solução definitiva ao que se entende por graça. Santo Agostinho lidou a vida inteira com o problema da graça e achou que a graça é tudo e que nós não somos nada. Santo Agostinho, no 4º e 5º século. Ele diz: a graça de Deus me faz santo, eu não me faço santo, dizia ele. Se Deus quer fazer-me santo espiritual, Ele o fará. Mas se Ele não quer, eu não o posso fazer. Esta ideologia de Santo Agostinho, praticamente, ele nega o livre-arbítrio. Ele nega o livre-arbítrio. Pois se eu não posso fazer nada perante o mundo espiritual, então eu sou completamente zero, impotente face ao mundo espiritual. E por isso ele diz: a graça de Deus me converteu e a graça de Deus me santificou, mas eu não tenho nada a ver com isto. Não é verdade. A filosofia oriental vai muito mais profundamente, também fala muito de graça. Em sânscrito, graça é prasada, ou prasada, parece que eles pronunciam, prasada. Sempre afirmam que todas as coisas boas na nossa vida são graça de Brahman. E nós dizemos: e agora? Se Brahman não me quer dar a graça, então eu estou perdido. Porque a graça é um presente, eles dizem. É um presente inteiramente gratuito. Não se pode merecer um presente. Só se pode receber um presente. Mas eu não posso merecer um presente. Merecer é causar. Eu não posso causar o mundo espiritual. E se eu não posso causar o mundo espiritual, como é que eu vou espiritualizar-me? Então responde a filosofia da Índia: eu não posso ser causa do mundo, da experiência espiritual, mas eu posso ser condição. Aí eles fazem a profunda distinção entre causa e condição. Vamos explicar um pouco esta diferença entre causa e condição. Vamos usar outra vez uma comparação. Vocês estão numa sala completamente às escuras, em pleno meio-dia. O sol está lá no céu, mas na sua sala está completa escuridão. Não tem nenhuma janela de vidro, só janelas opacas. E vocês estão na completa escuridão. Agora vocês querem luz solar no seu quarto. Luz solar, não luz artificial. Luz solar mesmo.
Vocês não podem fabricar luz solar. Ninguém pode fabricar luz solar por meio de uma técnica lá da sua mesa de laboratório. Não vai. Mas ele pode ter luz solar no seu quarto. Mas ele não pode fabricar. Mas ele pode receber. O que é necessário para receber? Abrir a janela. Abrir a janela não é a causa da luz solar. Evidentemente não. O abrimento da janela não causa nenhuma luz solar. A luz solar já estava lá fora. Ele permite a luz solar entrar dentro da sua sala. Isto é condição. Ele pode pôr uma condição para que a luz solar entre no seu quarto, abrindo uma janela, que é um ato meio negativo. Abrir não é causar, mas é condicionar. Ele permite que a luz solar que já existe lá fora entre no interior da sua sala. Isto nós podemos entender por graça. Na filosofia oriental se faz muita nítida distinção entre as coisas espirituais não podem ser causadas por nós. Ninguém pode, nenhum ego mental pode causar uma coisa espiritual. Porque o ego mental é menor e o eu espiritual é maior. Segundo as leis da lógica, uma causa menor não pode produzir um efeito maior. É evidente. E como aqui a causa é mental e o efeito é espiritual, é claro que o mental não pode causar o espiritual. Mas ele pode pôr as condições para que o espiritual entre nele. Isto não é causar. Isto é apenas condicionar. Ele pode dar uma oportunidade para que o espiritual entre nele. Mas ele não pode fabricar o espiritual. Fabricar é causar. Então diz a filosofia oriental, quando o discípulo está pronto, então o mestre aparece. Exatamente isto. Quando o discípulo está aberto, rumo ao mestre, rumo ao infinito, aqui o mestre é o mundo espiritual. E o discípulo pode ser o corpo, pode ser a mente, pode ser as emoções, tudo é discípulo. Discípulo é ego. E mestre é eu. Então diz a filosofia oriental, quando o discípulo está pronto, então o mestre aparece. Por que é que o mestre aparece? Ele foi obrigado a aparecer? Não. O discípulo não o obrigou a aparecer. Nem sabia onde estava. E como é que ele apareceu? Ele apareceu por livre vontade dele mesmo. Ele apareceu porque quis e não por dever. O discípulo não pode obrigá-lo com um dever de aparecer, mas o mestre pode resolver por seu próprio livre-arbítrio visitar o discípulo. Isto é a explicação da gratuidade da graça, porque nas filosofias orientais, como na teologia ocidental, sempre se fala na absoluta gratuidade da graça. Todas as coisas boas são graça. E são de graça, porque são de graça. Todas as coisas espirituais e boas e avançadas são gratuitas. Nenhuma destas coisas é arbitrária. Se vocês fazem a confusão entre gratuito e arbitrário, estão perdidos. No mundo cósmico não há nada arbitrário. Tudo é regido por leis fixas. Nada acontece fora da lei cósmica. A lei cósmica não conhece arbitrariedade, mas conhece muito bem gratuidade. Gratuito é aquilo que eu não posso merecer ou causar. Merecer e causar é a mesma coisa.
Se eu posso merecer uma coisa, então eu causei o aparecimento desta coisa, porque eu mereci. Mas isso não é possível. Ninguém pode merecer coisa espiritual. Isso é absolutamente impossível. E as teologias que falam em merecimento, que nós possamos merecer o céu, até por toda a eternidade, estão completamente enganados. Ninguém pode merecer uma coisa espiritual. Ninguém pode merecer o céu. O que é que podemos fazer? Podemos abrir uma janela ou uma porta por uma oportunidade, uma condição, fazer uma abertura, como dizemos, uma receptividade rumo ao céu, rumo ao infinito, rumo ao infinito. Mas nós não obrigamos o espiritual a vir a nós. Se nós pudéssemos obrigar o mundo espiritual a vir a nós, se pudéssemos obrigá-lo, o que aconteceria? Nós seríamos credores e ele seria devedor. Vocês podem imaginar que o mundo espiritual seja devedor nosso? E que nós sejamos credores do mundo espiritual? O credor manda, o devedor somente obedece. Nós nunca podemos ser credores do mundo espiritual. E o mundo espiritual não pode ser devedor nosso. Deus não nos deve nada, nada, nada. Eu não posso merecer uma graça. Porque se eu mereço uma graça, eu já causei essa graça. E já pequei contra a lei fundamental de que uma graça não é merecível. Eu não posso causar o mundo espiritual da graça. Mas a única coisa que eu posso fazer é pôr-me a mim em tais condições que, segundo as leis espirituais do cosmos, isto me aconteça. Isto me aconteça. Não porque eu tenha obrigado a graça a vir, mas porque há uma lei independente de mim, uma lei cósmica que diz: quando alguém abre uma janela, então a luz solar entra por si mesmo. Mas eu não obriguei a luz solar a entrar. Eu não puxei a luz solar para dentro do meu quarto com algum gancho de ferro aí, puxar a luz para dentro, não. A luz age espontaneamente segundo as suas próprias leis. Eu não posso mudar as leis da luz. A luz entra onde há uma entrada. Não entra onde não há nenhuma entrada. Isso é evidente. Pura matemática. Pura logicidade. A isso vocês têm que habituar-se quando estudam filosofia oriental. Tem que ser campeões de lógica. Porque a filosofia oriental é tremendamente lógica. Matematicamente exata. Os gregos chamavam isto acribia, em grego. Precisão, quando uma coisa acontece infalivelmente. Então, dizem os gregos, acontece com acribia. Aqui quase não se usa a palavra acribia. Na Europa se usa muito, sobretudo na Alemanha. Acribia é precisão absoluta. Isto é, lógica infalível. Isto é acribia, em grego. Matematicidade. Por exemplo, 2 vezes 2 igual a 4. Isto é absolutamente certo. Nunca pode ser 3. Nunca pode ser 5. Nunca pode ser nada senão só 4. A matemática, nesse sentido, é de absoluta acribia, de absoluta logicidade, de absoluta matematicidade. Einstein diz: a matemática é absolutamente certa, contanto que ela permaneça no abstrato. Se ela entra no concreto, ela perde da sua certeza na razão direta da sua concretização.
absolutamente certo. A matemática tem as suas leis invariáveis. São as leis cósmicas. E tudo acontece com infalível certeza. E assim também, se eu faço uma abertura rumo ao infinito, então o infinito me acontece. Não porque eu obrigo a acontecer, eu não posso obrigar o infinito a acontecer, mas porque eu me pus em condições tais que, segundo as suas próprias leis, o infinito me invadiu. Veja a palavra maravilhosa que nós chamamos orar. Todo mundo confunde orar com rezar. Há uma diferença infinita entre rezar e orar. Rezar é a abreviação de recitar. Recitar fórmulas escritas num livro, isto é rezar, recitar. Bem, para principiantes dá, porque os principiantes precisam de coisas impressas ou decoradas para poderem repetir. Bem, isso é bom para principiantes. Agora usamos a palavra orar, isso não é para principiantes. O principiante não sabe orar, ele sabe só rezar. Quem é que sabe? Quem que ora? Veja a palavra maravilhosa, a etimologia da palavra. Orar vem da palavra latina os, que quer dizer boca. Os, genitivo oris, daí nós fizemos oral, orar, oração, tudo derivado de os, oris, boca, boca. Por que é que tem que ver com a boca este orar? Naturalmente não a boca do corpo. A boca do corpo não tem nada a ver com a oração. Mas aqui se faz um simbolismo entre a abertura da alma, a boca da alma. É claro que a alma não tem boca, mas vamos dizer, quando a alma está aberta, como que? De boca aberta rumo ao infinito. Ela está voltada na direção do mundo espiritual. Não pensa mais no mundo material. Só se deixa invadir pela experiência do mundo infinito e invisível. Então, a alma está orando, quer dizer, abrindo a boca. Orar é abrir a boca, nada mais. Não a boca física, mas a boca metafísica. Então, a alma está em atitude de oração. Naturalmente, se a minha alma está em atitude rumo ao infinito, rumo ao mundo espiritual, o que vai acontecer? O infinito me vai invadir, porque eu estou aberto. Eu estou aberto. E quem está com a boca aberta é porque tem fome. Então, eu sou uma abertura faminta. Eu sou uma abertura rumo ao infinito. Porque eu estou abrindo a boca rumo ao infinito porque sinto muita fome de alguma coisa que ainda não está em mim, mas que pode entrar em mim. Isto então é a ideia de orar. A oração não é pensar. A oração também não é falar. Tudo isso é rezar. Mas se eu me puser numa atitude de abrimento ou de abertura, ou de vacuidade, porque onde há uma vacuidade faminta, entra uma plenitude para planificar esta vacuidade. Isso é lei cósmica. Se eu faço de mim uma vacuidade, não uma vacuidade negativa, mas uma vacuidade positiva, quer dizer, uma vacuidade desejosa de receber uma plenitude, isso eu chamo uma vacuidade faminta, rumo ao infinito. Então a plenitude da alma do universo entra em mim, porque encontrou uma abertura, encontrou uma entrada. Isto então é orar. Quer dizer, a oração não é propriamente um ato. A oração não é um ato. A reza é um ato, mas a oração não é um ato. A oração é uma atitude.
é uma atitude de abertura rumo ao infinito. E se eu conseguir fazer uma abertura rumo ao infinito, rumo ao mundo espiritual, as leis cósmicas se encarregam de fazer o resto. A planificação não é da minha parte. Da minha parte é só o esvaziamento. O esvaziamento, a vacuidade faminta é da minha parte. O resto acontece do outro lado para cá. As leis cósmicas agem automaticamente quando encontram uma entrada. Bem, lembrem-se que há duas atitudes da sua consciência. Ou vocês estão completamente no samsara, ou vocês de vez em quando entram no nirvana, mas transitoriamente, mas não ficam sempre no samsara. Ou vocês estão permanentemente no puro nirvana e se esqueceram de todo o samsara. Isso se chama mística isolacionista. Quando alguém está no puro nirvana e se esqueceu de tudo que é samsara, do seu corpo, da sua mente, dos seus desejos, não sabe mais nada disso, então está 100% no nirvana. Mas ele é um místico isolacionista.